Olá pessoal, seja bem-vindo, mais um podcast chegando e o meu convidado hoje é um cara que, olha, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele e pela pessoa que ele é. Mas antes quero mandar um abraço pro pessoal que sempre está com a gente, né, no nosso Instagram, o pessoal que está acompanhando bastante a gente no nosso canal também, um abraço para você. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá, veja os nossos podcasts, veja também os documentários de coisas sobrenaturais, que tá uma maravilha. E eu quero falar para você que o nosso Instagram tá maravilhosamente bombado. A gente tá com acesso de 53 mil pessoas por dia. Muito obrigado a todos vocês que acreditam no nosso trabalho. O nosso podcast hoje vai estar batendo um papo com o Major Vitor Hugo. O Major Vitor Hugo é um cara que tem uma história muito bacana, né? Sua carreira militar e também uma história na política, né? Sempre tá junto com o presidente Bolsonaro, fazendo um trabalho bacana aí nos bastidores para, como se diz, levando mais oportunidade para esse povo nosso aí em todo o Brasil. Então eu estou recebendo hoje o Major Vitor Hugo. Sobe a vinheta que eu estou chegando. Pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do que rola por aí. Nosso objetivo, eu sempre falo isso, que é mostrar tudo que acontece no mundo do entretenimento, não só do entretenimento, mas a gente mostra um bate-papo bacana com empresários, pessoas influentes. Estou recebendo uma pessoa aqui que dispensa a apresentação. Antes quero mandar um abraço pro pessoal do Mato Grosso, que sempre está com a gente, o pessoal também de Águas Lindas de Goiás, o pessoal aí de Bela Vista de Goiás também, o pessoal de Brasília, a gente recebe muitas mensagens. E falar que o nosso Instagram tá bombado, né, Natasha? Tá bombadíssimo. Bombadíssimo, olha só. Major Vitor Hugo, seja bem-vindo no nosso podcast, né? A sua presença aí para brilhantar esse papo, que a gente tem muitas perguntas. Começar sobre um assunto que eu acho que as pessoas estão perguntando: cabelo. Olha, não foi eu. Não foi eu, Major, não foi eu. Mas ainda bem que alguém tem respaldo. E olha que de cabelo a gente entende. É verdade, né? é verdade. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Deixa eu te falar uma coisa, você é de 77. Obrigado por revelar a minha idade. Foi, né? Não, mas nós estamos novinho. Também, eu sou de 77. De que dia? Eu sou de outubro. Nossa, mais velho. Você é mais velho que eu. Você é de 31 de maio. De maio, né? Aliás, você sabe que quem nasce 31 de maio tem 5 datas que as pessoas podem escolher o seu próprio nome. Ah, é? Ou que não tem anjo porque elas iluminam a humanidade, sabia disso? Que coisa chama de linda. gênios da humanidade. Aonde? Não sou eu que estou dizendo, não. Então, aonde? Coloca na internet aí, Parei. ó. Gênios da humanidade. Você vai ver, tem 5 Sério? datas. Porque dizem, aí são 72 anos. Aham. Aí cada anjo cuida de 5 dias. Então 360. 360. 365 sobram 5 dias. Um dos 5 dias que não tem anjo é 31 de maio. Então foi justamente bem nessa fase que você e eu começou a usar gel. E aí? Eu acho a gente que tem que fazer uma mesmo. estatística pra saber quem nasce 31 de maio. Será que é majoritariamente careca? Pode ser. Olha, o Johnny é dia 27, né? É? De Ixi, maio. Pior, né? 7 de maio. Mas E eu vou te falar. careca também. Eu sinceramente, assim, agora deixando um pouquinho da brincadeira de lado, mas assim, eu hoje, eu já tive proposta de fazer um implante pra divulgar Eu uma não ia empresa aí. perguntar a ele, tá, Cara, Major? mas eu não me vejo literalmente hoje mais Eu com cabelo, também, cara. eu não gosto. Eu também não me vê, né? não Só gosto pe- nem de pensar assim na cabeça como seria você de cabelo. Acho que assim tá bom, né? Não, e o pessoal fala que os carecas, os calvos, é porque tem muita testosterona. Exatamente. Falaram isso aí. É E o pessoal verdade. que é muito cabeludo, a gente é. não sabe exatamente não é o que verdade que que não é, né? acontece. É. Né? Major Vitor Hugo, seja bem-vindo. Natasha, seja bem-vindo no nosso Obrigada. podcast. Natasha é uma grande empresária aí, está precisando de alguma coisa de fisioterapia. É com ela. Comigo E quero mesmo, te tá? agradecer que eu voltei a treinar e meu braço eu não senti nada, viu? Eu já sabia que você Não, mas ia voltar bem. Realmente, Major, parabéns pelo trabalho. precisando de qualquer coisa, pode me procurar. Tá bom. Tá certo. Ótimo. Major Vitor Hugo, na verdade você é baiano. Eu sou baiano. Na verdade. Como é que é? Porque Não. o pessoal fala que você é carioca. Não. Eu Não tem achei que nada a ele ver. era carioca. O Não sotaque. tem tudo a ver, não, mas é porque é o seguinte, o meu pai e a mãe são do Rio de Janeiro. Aham. São nascidos no Rio, mas
são fluminenses, né? Porque Fluminense. quem é carioca, quem nasce na cidade do Rio. E Sim. meu pai nasceu em Niterói, que é uma cidade do Rio, mas não é a capital. Uhum. E minha mãe nasceu em Campos dos Goytacazes, que também é uma cidade do Rio, no interior. E só que o meu pai era oficial da Marinha de Guerra, engenheiro oficial da Marinha, e foi servir em Salvador. Então eu nasci lá porque meu pai servia lá na época. Entendi. E mais fui criado no Rio, então meu sotaque ficou Ficou carioca. Eu cheguei aqui há 20 anos atrás. 20 anos. E o 20 sotaque anos. continua forte. É difícil tirar, mas quando eu vou pro Rio as pessoas não me identificam mais com o sotaque carioca. Porque realmente Começa você a tem perguntar. o sotaque... Já bem misturou goiano. um pouco Misturou, também. né? Já. Misturou. E vou te falar uma coisa. Hoje você mora em Goiânia. Moro em Goiânia, mas me divido com Brasília, porque eu sou concursado em Brasília. Você é concursado em Brasília. Então eu Aí- fico 5 dias lá e 3 dias aqui, ou 2 dias aqui. E você tem uma história muito bacana na política, que você fez um trabalho, faz um trabalho, né? Como é que a história sua da parte e entrou na política? Quando eu falo militarismo, gente, porque ele é militar, né? Então, quando eu tinha 16 anos, eu fiz o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é a porta de entrada para quem quer ser oficial de carreira combatente do Exército, ou seja, o cara que vai para a guerra de verdade. E que vai ficar o tempo inteiro, que pode vir a ser general e tudo mais. E eu tinha tanto medo de não passar no concurso, porque é um concurso difícil, de 12 mil candidatos, e tinha medo de decepcionar meu pai, porque meu pai era o meu herói, né, tá? cara? Minha mãe também, e gastava um dinheiro com cursinho, escola particular, 3 filhos. Eu via os sacrifícios dele para poder manter a gente, né, no estudo. Eu tinha tanto medo de não passar que acabei passando em primeiro lugar do Brasil. Só Você o tá primeiro lugar do Brasil. brincando. Primeiro lugar Olha do só. Brasil lá em 93. Estudava dia e noite. De noite, tal, passei e mantive a classificação durante todo o tempo da formação na Academia Militar das Agulhas Primeiro. Negras, que é a mesma academia Cara, que o Bolsonaro estudou, que o Tarcísio, que o General Heleno, Só cara grande mesmo. só pessoas de referência, né? O Tarcísio foi meu veterano na AMAN, o General Heleno foi meu primeiro comandante na escola preparatória. olha aí. Então, assim, foi um período de muita dedicação na época, muito novo, né? Imagina, 5 anos de internato. Na época a internet... Você abdicou de muita coisa, né, cara? Muita coisa. Foi um momento de muita dedicação, assim, profissional. Aí servi na Amazônia, servi Você viu na Amazônia? na África 2 vezes, fiz curso nos Estados Unidos. Fiz os cursos das operações especiais do Exército. Você é combatente, cara. Sou caveira do Exército, Caveira. comandos e forças especiais. E aí o Exército... Esse é o cara do filme, mesmo. E aí o que aconteceu foi que, eu fiz mestrado no Exército, no Rio de Janeiro e tal. E aí quando eu terminei os cursos das operações especiais do Exército, o Exército decidiu transferir todo o batalhão de forças especiais, que era no Rio, e aí a minha família estava no Rio, todo mundo estava, decidiu transferir para Goiânia, no final de 2003. Então foi aí que eu cheguei em Goiânia por causa disso, porque Da transferência. o batalhão todo foi transferido para cá. E aí começou então a minha história com Goiás, lá atrás. Eu cheguei em 2003, achando que com aquela imagem de Goiânia e tal, de muitas mulheres bonitas, e que é verdade e tal. Não durei nem um ano, já casei. Achando que era um malandrão. Não ia durou, ficar não, aqui e não. tal. Cara, essa foi engraçada. Não, peraí. Major, deixa um propósito. Te trouxe, entendeu? Ele falou assim, eu vou colocar uma varoa na vida dele. Não, peraí. Agora essa, não durei, fui abatido. Não Não, durei nem um ano. Na verdade, durei dias, né? Porque eu cheguei... Cara, essa foi engraçada. Cheguei final de 2003. Início de janeiro eu conheci a Flávia. No final de janeiro eu tava namorando. E em maio do ano seguinte a gente casou. Cara, que coisa. Então, assim, aí começou uma história com Goiás que... aí meu filho é goianiense. Eu fiz faculdade de Direito aqui na Federal de Goiás. É a Você segunda ainda graduação. fez outra, Fiz uma segunda uma segunda faculdade. graduação. Mas acabei terminando na Federal do Rio porque o Exército me transferiu de volta para o Rio e eu fiz 4 anos aqui e 1 ano lá. O meu diploma é da UFRJ, né? Mas 80% do curso foi feito aqui. Como eu falei, nesse meio tempo o Exército me mandou para a África 2 vezes. Fiquei quase 2 anos no total. Missão. A primeira foi para fazer a proteção da Embaixada do Brasil na Costa do Marfim. Estava tendo um conflito lá, um problema. Você viveu o conflito lá?
O ápice do problema foi no início de novembro de 2004. A gente saiu daqui de Goiânia no sábado, dia 13 ou 12 de novembro. Mas o ápice tinha sido uns 5, 6 dias antes. Começaram a matar todos os estrangeiros lá, dar problema e tal. E aí você foi pra lá. Várias embaixadas fecharam, a gente decolou daqui, com Hércules, daqui de Goiânia. Era para ficar 1 mês, ficamos 7 meses. 7 Nossa. meses. Então essa foi a primeira missão minha na África. Depois, em 2008, o Exército mandou de volta para a Costa do Marfim, mas para a missão da ONU. Como observador militar, eu fiquei 1 ano. 1 ano. A primeira eu fiquei na capital, que é Abidjan, capital da Costa do Marfim. Na segunda, fiquei 6 meses numa cidade na fronteira com Mali, no norte da Costa do Marfim, e depois 6 meses numa cidade na fronteira com Gana, também mais 6 meses. E depois o Exército mandou para os Estados Unidos, eu fiz um curso de 7 meses em 2011. Aí quando chegou em 2011, quando o Exército mandou para a Costa do Marfim, a Flávia, minha esposa, passou no concurso para juíza aqui em Goiás. E aí começou a conflitar a minha profissão com o casamento e tal, porque o Exército podia continuar me mandando para tudo quanto é lado. E você tinha E ela estava restrita aqui. A Goiás, né? Então, e aí eu tive que tomar uma decisão. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou priorizar a família, né? Ou eu vou continuar numa carreira que poderia trazer reflexo para a família. Aí eu falei assim, cara, quer saber? Estou terminando a faculdade de Direito. Fiquei sabendo de um concurso para a Câmara dos Deputados. Fiquei sabendo no dia 30 de janeiro de 2014. Esse cara é inteligente. Demais. Foi Deus. É Deus. No dia 30 de janeiro, o edital tinha saído no dia 28 de janeiro, então tinha 2 dias. Eu estava no meio da prova da OAB, então faltava fazer a segunda fase da OAB. Fase. Tinha passado na primeira já? Passado na primeira e faltava fazer a segunda, mas então eu estava estudando para a segunda fase, em Direito Constitucional. Então eu não podia começar a estudar de imediato para o concurso e tinha 2 meses para estudar, porque já era a prova em abril. E o concurso tinha uma vaga só no Brasil. Ou eu passava em primeiro lugar ou eu não ia trabalhar na Câmara. Aí eu falei, meu irmão, e o meu filho tinha acabado de nascer, o João Vitor. Pequenininho, bebezinho. Você queria estabilidade por causa dele. Eu estava casado já há algum tempo, mas era a primeira vez que a gente tinha um bebezinho. Claro. Né? Então, cara, eu estava assim, eu não vou ficar o ano que vem, a gente não vai ficar longe, vamos dar um jeito aí. Aí a minha concunhada mandou o link no meu WhatsApp do edital do concurso. Eu nunca tinha imaginado trabalhar na Câmara dos Deputados, nunca tinha ouvido falar desse concurso de consultor legislativo. Aí comecei a ler o edital, parecia que tinha sido escrito para mim, que Deus tinha escrito para mim. Nossa. As matérias. 1/3 da prova era Direito Constitucional, eu estava fazendo a prova da OAB em Direito Constitucional. Nossa. 1/3 da prova era Defesa Nacional e eu estava na escola de mais alto nível de Defesa Nacional do Brasil, fazendo curso no Rio. E o outro terço era Segurança Pública, não era a minha praia 100%, mas também não era tão desconexo em relação ao que eu tinha vivido no Exército. Aí eu falei assim, Flávio, é o seguinte, para melhorar vai ter que dar uma piorada agora, porque eu vou ter que estudar para eu poder passar em primeiro. É melhor você estar perto, né? Aí eu fiz um planejamento das Arábias, eu sabia da vida de planejar, dividi o edital por dia, por hora, por minuto, estudei 2 meses até 2 horas da manhã todos os dias e passei em primeiro lugar. E aí eu fui trabalhar na Câmara. Até 2 horas. Você começava a estudar a que horas? Não, eu estava fazendo um curso pelo Exército no Rio que ia de, 7 da manhã até umas 3 da tarde, que era o curso, que era o motivo pelo qual eu estava no Rio fazendo, né? Eu voltava para casa a partir das 4 horas da tarde, quando eu chegava, eu ia até as 2 da manhã todo dia. E aí fiz 2 meses isso, fiz a prova, passei em primeiro lugar e fui trabalhar na Câmara. Então foi aí em 2015, foi aí que eu conheci o Bolsonaro. Então, e o Tarcísio fez esse mesmo concurso. O Tarcísio fez? Só que ele fez para a área de transportes e também passou em primeiro lugar do Brasil. Gente, também. esses homens são... Então nós chegamos juntos, né, na Câmara. E aí, só que o Bolsonaro, ele era deputado à época, em 2015, e ele militava na área de segurança e defesa. Então,
houve uma aproximação natural minha com ele, porque era a minha área. As mesmas áreas, né? E também ele foi do Exército também, na mesma escola, então a gente acabou se aproximando naturalmente. Mas o Tarcísio não, porque o Tarcísio estava na área de transportes e o Bolsonaro não trabalhava. Depois que nós fomos eleitos, eu e o Bolsonaro, eu que apresentei o Tarcísio para o Bolsonaro. Nossa. E foi o melhor ministro, tá lá fazendo um grande governo em São Paulo. Trabalho. Parabéns, Tarcísio. O Tarcísio é um amigo já foi meu veterano na mão. Eu fico vendo, observando o Major Vitor Hugo. Pode chamar de Vitor Hugo. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Ali tem uma conexão, né? Eu observo assim que o presidente, eu falo presidente porque todo mundo, lógico, é o nosso presidente, tem uma consideração muito grande por você, tem uma amizade ali entre vocês e realmente, sabe, eu quero, né, parabenizar você. Eu tive esse final de semana retrasado, que nós estávamos em Anápolis, né? Eu vi o presidente sendo evacionado lá em Anápolis juntamente com você. A hora que você foi falar, o pessoal de Anápolis adora você. Foi bacana. Foi muito interessante. E assim, e a sua trajetória, aí você foi entrando sem perceber. É igual você foi coisa uma de Deus. consequência, né? Acho Que que você já estava ali, foi. Eu ia imaginar que eu ia trabalhar na Câmara dos Deputados, em Brasília primeiro, depois na Câmara dos Deputados. Cara, você viajou. Depois conhecer o cara que ia se tornar o presidente da República. Então. Entendeu? E na época que eu conheci, ele era um deputado que as pessoas meio que assim... As pessoas meio que banalizavam ele, né? Desdenhavam, riam da cara dele. dele. E aí eu falava pra mim, falei, cara, ele vai ser o presidente da República. E ele falou, você tá maluco, esse cara não vai ser nada. Eu falei, ele vai ser o presidente. E se depender da gente, nós temos que trabalhar para que ele seja, porque ele é um cara correto. Então assim, não importa se ele tem pouca chance de ser ou muita chance de ser, cara, ele é o melhor que nós temos. Nós temos que trabalhar. Eu, nego, não, esse cara, esquece isso, cara. Eu falei, não, então tá. Aí, eu tinha sido comandante do destacamento contra terrorismo do Exército. O único destacamento contra terrorismo do Exército é aqui em Goiânia. E eu fiquei 10 anos nele e no final eu comandei. E eu tinha umas preocupações com algumas lacunas jurídicas do emprego. Tipo assim, cara, qual a lei que ampara tal coisa? Por exemplo, se uma aeronave militar francesa pousada no aeroporto de Goiânia for sequestrada por terroristas estrangeiros, por lei, quem é a tropa responsável para fazer a retomada da aeronave? É a Força Aérea, porque é uma aeronave militar? Vai ter a participação estrangeira, porque é estrangeira? É a Polícia Federal, porque está num aeroporto civil? É o Exército, porque está do lado do destacamento contra o terrorismo? Então, não está escrito em lugar nenhum isso. Não está na lei. E já teve no mundo outras operações do passado que, por não ter amparo jurídico claro assim, a operação foi feita na sequência, todo mundo era herói. Passados 2 anos começaram os questionamentos. Vamos vem cá, mas com base em que lei que foi feito isso? E o cara que era herói, daqui a pouco foi condenado na justiça porque salvou todo mundo. Mas por quê, né? Por quê? Porque não tinha um amparo jurídico. Então eu comecei a pensar nisso e comecei a escrever um projeto de lei sobre amparo jurídico para as operações contra o terrorismo. Então eu já tinha primeiro uma amizade com ele que foi dos corredores, das comissões e tal, e ele, por causa do Exército e tal. O pessoal criticava muito o Bolsonaro na época, falando, ele nunca aprovou nenhum projeto, como é que ele quer ser presidente da República, ele não tem nenhum projeto mais complexo. Eu fiquei escrevendo esse projeto 6 meses, uns 40 páginas de projeto. Aí fui lá, deputado, o senhor quer apresentar esse projeto? Aí ele apresentou o projeto e virou um ícone dele para aquele projeto, porque era um projeto complexo, sobre contra-terrorismo, um assunto muito específico. Sim. Aí houve uma proximidade técnica, uma aproximação técnica com ele. Já tinha uma afetiva de amizade, depois técnica, e depois eu comecei a pensar assim, pô, cara, ele passou pelas mesmas escolas que eu. Tem a mesma cabeça, não a cabeça. Porque nem no volume, você forçou a amizade agora. Tá brincando. Mas tipo assim, tem os mesmos valores, os mesmos ideais. Eu falei, cara, por que eu não posso ser deputado também, de repente, para defender? Claro. E principalmente agora que ele vai sair da Câmara, porque ele vai se candidatar a presidente, ganhando ou não vai estar mais. Então eu falei, pô, cara, eu quero ser. Aí um dia eu estava numa quarta-feira lá na Câmara, assim, à noite, uma votação lá. Aí eu servidor e ele deputado, né? Eu falei, cara, vou lá no... Ele não estava ainda no auge da popularidade. Eu falei, vou lá no gabinete, vou... Encheu o saco. Vou lá pedir o apoio dele. Aí bati lá, ele, o major, entra aí, tal, senta aí, aquele jeito dele. Tinha uns presidentes militares aqui, ele começou a falar de Israel, dos presidentes, um monte de coisa.
Eu cheguei lá, tipo, 9h30, cara. Aí ele falou 2 horas. E deu 11h30, ele deu uma respirada, assim, parece minha mãe que faz isso também. Eu ligo pra minha mãe pra falar qualquer coisa, né? Só 2 horas depois que ela deixa eu falar. Aí, quando ele deu uma respirada assim, pô, cara, mas você que veio aqui, né? O que você tem pra falar comigo? Aí eu falei assim, deputado, eu quero saber como é que eu faço pra usar um broche de deputado federal na próxima legislatura, igual o do senhor tá usando. Eu falei, cara, você tem interesse? Ele tem total interesse. Ele, rapaz, é difícil ter um militar que queira, cara. Não, eu vou te ajudar, vem, você vai ficar mais próximo. Aí houve uma aproximação política. Então, assim, aí ele me ajudou, gravou vídeo e tal. Eu fui eleito e por isso que ninguém entendeu como é que, tipo assim, cara, como é que um deputado de Goiás, assim, que é um estado com o qual ele não tinha uma ligação aparente como deputado, era um deputado do Rio de Janeiro. Vitor Hugo foi cara, ele não era político, não era nada. Como é que eu fui eleito com 31 mil votos, com uma votação pequena para um deputado federal, mas porque houve, na época, uma concentração de meios em torno da candidatura do delegado Valdir, que teve quase 300 mil. Então, a minha missão era ser o segundo lugar da chapa. Sim. Como é que ele vira o líder do governo? Tipo assim, o escolhido do presidente da República entre 513 deputados para representar o presidente na Câmara, para falar pelo presidente da República, para dirimir conflito entre os ministérios, para defender as pautas do governo, para lidar com o presidente da Câmara, para lidar com os ministros, para lidar com os outros líderes. Um deputado de primeiro mandato. Como é que é o Vitor Hugo? De onde que veio essa confiança do presidente? Foi uma surpresa para Goiás, porque era um luxo desconhecido. Foi surpresa para o Brasil, na verdade, né, cara? Eu lembro também lá quando o presidente, ele tuitou, acho que no dia 14 de janeiro, ou 13 de 2019, né? Antes mesmo da posse. Eu saí assim, né, cara, com um tweet assim dele com o meu nome, né? Tipo, eu lembro. Caraca, tipo, milhões de seguidores, tipo, Brasil agora. Eu fui no restaurante assim, meio assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou fazer. Mas, na verdade, você já tinha um laço, né? Ele já tinha uma confiança, já tinha algo por trás. Não era algo que você estava lá enchendo o saco. Não, é algo que vocês tinham uma ligação maior, né? Isso é importante. Conexões certas. E que foi aprofundado depois com o exercício da liderança. Foi aprofundado, exatamente. E eu vou te falar uma coisa, eu vejo, que é isso que a prova, né? A gente está aqui naturalmente, um bate-papo bacana. E uma coisa que as pessoas prezam, as pessoas bem, que você falou, começou você priorizando sua família. Claro, que é importante. Então Deus põe a mão, quando Deus abençoa, pronto, acabou. Tudo tem um propósito na vida. Hoje, assim, eu sempre acompanhei os passos do presidente e sempre via você em viagens internacionais, sempre tá ali do lado dele, que na verdade que realmente são as pessoas de confiança. Como é que você vê, se fosse para você fazer vamos por partes, fazer um resumo como se diz, do presidente, um resumo do governo dele, como é que você resumiria? De todo o coração, os pontos positivos e os pontos negativos. Porque tem muita gente que fala assim, porque, eu vou te falar uma coisa, por que muita gente identifica com o presidente? Eu vejo o seguinte, o Ratinho. Por que o Ratinho fez esse sucesso todo? Porque o Ratinho fala muita coisa. Ele é povão. O que o povo tem vontade de falar. Se dá vontade de... Pronto, acabou. E o presidente, ele é muito coração. Ele não tem maquiagem. Quando liga, sabe, por várias vezes eu tive com ele, e com você também, a gente teve lá em Buriti Alegre, no futebol, né? E que ele não tinha obrigação, não estava em campanha política, não tinha obrigação, o cara estava doente. E ele fez questão de ir lá. Não foi? Estava resfriado. Estava resfriado, né, aquele auge dessa situação de Covid e tudo mais. Mas foi de maneira responsável, né, tudo certinho. Ele foi lá e o que eu vejo é as crianças aproximando dele, querendo aproximar, e ele fala o que pensa. O povo é assim. Então, assim, retomando a pergunta, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos, na sua opinião? Assim, eu acho que o governo Bolsonaro foi um governo de ruptura, assim, cara. Eu torço que nós tenhamos ele de volta, primeiro, né, que ele reverta essa inelegibilidade e volte. Amém. E torço que muitos outros presidentes tão honestos intelectualmente com o povo, tão francos, tão sinceros, tão combativos contra o sistema, né, que muitos outros presidentes venham assim. Porque ele rompeu com tudo. Imagina aí, o atual presidente da República, ele fez acordos políticos para poder aprovar essa PEC do fim do mundo do início do ano passado, que abriu um rombo de 200 bilhões. Ele fez antes do governo começar, ele já estava fazendo acordo.
Ele está fazendo milhões de acordos agora. Cara, o Bolsonaro, ele foi muito firme para resistir tanto tempo quanto ele resistiu, sem chegar a esse ponto. Só que depois chegou a pandemia e ele teve que fazer, porque como é que o parlamento não ia aprovar a ajuda a estados e municípios, auxílio emergencial? Então, acho que primeiro, assim, a grande definição é, o governo Bolsonaro foi um governo de ruptura. Foi um governo de enfrentamento com tudo aquilo que era errado. Hoje, se eu olhasse para trás e falasse assim, pô, será que foi o caso de fazer todos os enfrentamentos que ele fez? Talvez ele pudesse ter escolhido um só. Mas não, cara, ele foi contra tudo que era errado. E você vai dizer que isso é errado ou que é certo? Ele estava certo. Mas será que foi estratégico? Eu não sei avaliar. Só que ele foi honesto com tudo, porque ele foi contra quem fazia coisa errada. Ele fala, não. Cara, esse cara ia no outro dia lá e pegava ele naquilo que ele podia pegar. E daqui a pouco a imprensa toda estava contra ele, daqui a pouco uma parte do judiciário estava contra ele, daqui a pouco uma parte do Congresso estava contra, daqui a pouco... Então, assim, eu acho que ele foi correto quando ele escolheu ministros técnicos. Ele foi Corretíssimo. Corretíssimo. Né? Acho que ele estava correto quando ele abriu mão de poder para permitir que o Banco Central fosse independente. Cara, nenhum outro presidente na história estava quantos anos que estava nisso? O avô do Roberto Campos Neto, o Roberto Campos, tinha idealizado um Banco Central independente. Nenhum outro presidente da República tinha conseguido. Aliás, nenhum tinha inclinação para abrir mão de poder, porque é muito mais fácil. Imagina se o Banco Central hoje não fosse independente. Exatamente. O quanto que o Lula já não teria intervido para baixar a taxa de juros de maneira artificial. Vitor, eu vejo você falando isso, mas de princípios. Em nenhum momento, a gente falou esses dias aqui de princípios e valores, né, Luiz? Em nenhum momento ele deixou passar por cima dos princípios da base familiar dele. De como ele criou os filhos, de como ele queria que fosse. Que a gente sabe que não é bem assim lá dentro, né? Lá dentro não tem princípios e valores. Lá dentro não é assim. Então eu creio que ele não deixou passar por cima disso. Eu vi vocês abrir mão. Quando eu falo vocês, porque também vejo a sua postura, não estou aqui. Eu não gosto de política, vou te falar. Mas você está. Muitas vezes eu tive como presidente pela pessoa que ele é, sabe, pelo cara que ele é, sabe. Mas assim, eu não estou aqui para massagear ego de político de jeito nenhum. Mas eu falo a postura que vocês tiveram, que realmente muita gente viu isso. Poxa, vocês abriram mão de ter, porque tem o parlamentar, ele tem direito, tem algumas, vou falar regalias, tem algumas regalias no sentido de, por exemplo, ter um avião à disposição, que isso é fato, porque é difícil, e muitas vezes o presidente, vocês abriam mão desse direito e viajava com dinheiro, muitas pessoas sabem disso, viajava com o próprio dinheiro de vocês para economizar, para preocupando com o poder. Luiz, eu vou te dizer, quando eu entrei, a reforma da Previdência ela ia acontecer. Sim. E ela era necessária acontecer, porque senão o Brasil ia quebrar. Uhum. Mas a gente sabia que ela ia ser um sacrifício para a nação. Porque as pessoas iam se aposentar, como vão se aposentar, contribuindo com mais dinheiro e por mais tempo. Quando eu entrei, eu poderia ter optado por aderir a um plano de aposentadoria dos parlamentares, que com 2 mandatos você se aposenta. Bom, se eu tivesse aderido, eu abri mão. Se eu tivesse aderido, eu certamente iria para a reeleição de deputado federal. Era muito mais provável que eu fosse reeleito do que se eu tivesse ido como fui para o governo do estado de Goiás. E eu iria me aposentar daqui a 3 anos. Com 49 anos de idade, eu iria me aposentar. Meu Deus. Mas o que eu fiz? Cara, eu não ia ter coragem de eu, como líder do governo, defender a aprovação da reforma e fazer o gari, que está ali na porta agora daqui, varrendo a rua, fazer ele se aposentar com 65 anos, e eu com a mão limpinha aqui, fico no computador lá, tal, me aposentar com 49. Assim, mas tem gente que quando eu conto isso fala assim, pô, cara, ninguém nem sabia que você teria feito isso e tal. Fala, cara, eu ia saber. Eu ia olhar pro cara que estava trabalhando e falar assim, pode? Fruta que partiu, como é que fruta que partiu? Fala, cara, eu não posso fazer isso, entendeu? Então eu abri mão. Eu, por exemplo, tenho, né, uma casa em Brasília. Eu construí uma casa em Brasília depois que eu fui para lá. Tinha um auxílio que chamava auxílio mudança, era R$33 mil. Meu Deus. Cara, mas eu não ia fazer mudança. Aí eu ia pedir esse auxílio. A lei garantia que eu pedisse. Eu falei, cara, eu não posso usar o mandato para me enriquecer, entre aspas. Não vai deixar ninguém rico, 33 mil, mas, cara, eu não ia
usar o mandato para tirar vantagem para mim, pessoal. Eu poderia também, a lei garantir que eu ou ocupasse um imóvel funcional, ou pedisse o auxílio moradia, que na época acho que eram uns 5 mil, 6. E eu, o consultor legislativo, que era o meu cargo à época, ganhava 6 mil a mais que um deputado. Então, para ser deputado, eu pagava 6 mil por mês. E eu não quis pedir o auxílio moradia, porque eu tinha um imóvel lá e eu poderia ter pedido. Mas então, já assim, muita eu fiz gente tudo para poder... Pede, né? Não, mas quem pede e não tem imóvel lá, Tudo tá bem. correto. Claro. Quem usa o imóvel funcional, o cara lá do Amazonas, o cara não tem imóvel em Brasília. Meu amigo, faz parte, eu acho que é natural. Sim, faz parte. Agora, o cara tem imóvel, tem amparo. Mas será que é correto fazer? Então na dúvida, eu falei, cara, eu não vou fazer, porque eu não quero ser... Primeiro, eu não quero ser exposto de alguém corretamente chegar para mim e falar, pô, cara, você tem imóvel lá e você tá... Usando o auxílio. E segundo, eu quero dormir tranquilo, de eu nunca ter... Muitas pessoas me criticaram, falaram, meu amigo, tá bom, você faz o seu, eu faço o meu. Então, essa postura de ser coerente, de ser correto, assim, eu tenho a tranquilidade que eu fiz o certo. E é muito bacana isso, você falou uma coisa muito bacana, tem muitas pessoas que põem a cabeça no travesseiro, não sei como consegue dormir, né? É complicado. E em relação aqui ao governo de Goiás, como é que você analisa, como é que foi a sua campanha aqui para governador? Você acha que foi uma experiência bacana? Não, foi uma experiência excepcional. Assim, eu acho, eu tinha, Luiz e Natasha, uma gratidão imensa, tenho uma gratidão imensa pelo presidente, porque, por causa disso que a gente contou, imagina, ele pegou um deputado de primeiro mandato e deu uma função nacional. Então, assim, eu não teria a projeção, o conhecimento. Eu vou em alguns estados aí, em São Paulo, as pessoas às vezes me param na rua, cara, e falam, pô, cara, parabéns pelo seu trabalho e tal. No Rio, em qualquer outro lugar, não só em Goiás. E isso é fruto do que o presidente me proporcionou. Então, quando eu vi aqui que os pré-candidatos que estavam postos não iam fazer campanha para ele, e eu olhei para o lado e falei assim, pô, cara, eu sou o amigo do presidente em Goiás. Aí, eu vou me omitir nesse negócio? Nunca. Tem um percentual, tem uma galera aqui que eu não sei se é suficiente para me eleger ou não, mas que está insatisfeito com os dois que estão postos aí, não querem. E essas pessoas vão ficar abandonadas nessa corrida. Eu falei, cara, eu vou perguntar ao presidente se ele quer que eu me candidate. Se ele falar que é vantajoso para ele, eu me candidato. Se ele falar que não. E sempre fui conversando com ele sobre isso e ele me incentivando, não, vai. Então, assim, de um lado foi uma experiência excepcional para mim. Eu nunca tinha conduzido uma eleição toda, até na parte jurídica, na parte política, escolher os candidatos, fazer a convenção, fazer a ata, fazer... Então, assim, isso foi uma experiência marcante. E também, cara, eu fui um deputado federal de 30 mil votos, 31 mil votos. Mesmo líder do governo, eu andava na rua aqui e ninguém me conhecia, cara. Claro. Às vezes uma pessoa olhava e falava comigo, pô, cara, o que você está fazendo aqui? Tipo, eu no flamboyant, pô, que legal te ver aqui e tal, líder do governo. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Aqui aonde? Não, aqui em Goiás e tal. Eu moro aqui. Eu moro aqui. Você mora aqui? Você não é deputado pelo Rio, não? Eu falei, não, cara, sou deputado por Goiás e tal. O cara, não sabia não, velho. E depois da candidatura, a candidatura majoritária, a exposição na TV, no rádio, né, ela amplia demais o conhecimento do Estado. Hoje as pessoas me conhecem de maneira muito mais clara. E eu tive 500 mil de votos, 516 mil votos. Aqui em Goiânia foram 120 mil. votos também, tá? Queria agradecer. Obrigado. Essa aqui também, que tava... Obrigado, obrigado. A Juliana? A sua volta secreta. Tá certo. O Major Vitor Hugo, enfim, é a mania, né? É porque a gente vê tanto o presidente falar de você. Deixa eu te falar uma coisa que eu admiro nas pessoas são a gratidão. Eu vejo que você é muito grato ao presidente, né? Vejo, né? E assim, eu vejo as pessoas que realmente estão do lado dele, que gostam dele, que vê. Eu vou definir, assim, algumas pessoas do governo, que entrou no governo do Bolsonaro, que foram brasileiros indignados com a política e tentou entrar para fazer a diferença. É assim que eu vejo, porque de fato tem muita coisa que a gente, às vezes, tinha vontade de falar numa certa... Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas em alguns debates, fala, cara, se muitos brasileiros se sentiam representados em alguns momentos ali, falaria isso. Então, assim, como é que você vê o nosso Brasil?
agora no futuro? Como você vê? Cara, olha só, o fato de eu ter pelo Exército, né, conhecido e vivido em outros países, na Costa do Marfim e nos Estados Unidos, e também como eu terminei o curso da Academia Militar das Agulhas Negras em primeiro lugar, o primeiro geral da AMAN, eu era o primeiro geral entre os 450 oficiais da minha turma, eu fiz uma viagem de instrução com a Marinha do Brasil, aquela viagem a bordo do navio Escola Brasil, por 6 meses, passando por 19 países, 21 portos. Quando eu tinha 21 anos. Quantos meses? 6 meses. 6 meses. Imagina, 21 anos de idade, depois de 5 anos de internato. Não sei como é que eu não morri nessa viagem, né? Acho que Deus me preservou, né? Mais uma vez Deus me ajudou. Mas essa experiência também de conhecer outros países, de ver e poder voltar para o Brasil e entender, cara, que o nosso país realmente é único. Cara, nós temos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos fronteira com outros 10 países, todas as fronteiras muito bem delimitadas. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Nós sempre, há muito tempo que nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Pô, nós temos tudo. Rico, né? Um país rico, empreendedor, população... Empreendedor. Cara, assim, como é que a gente não está mais para frente? Como é que a gente não lidera? Como é que a gente não é a luz do mundo, entendeu? Como é que o Brasil não é? Quando eu fui fazer o curso nos Estados Unidos, era um curso pelo Exército Americano, né, eu fui para lá representar o Brasil. Mais do que tentar aprender as coisas da guerra em si, eu queria entender a cabeça do cara, do norte-americano. Tipo assim, o meu pai sempre foi muito admirador da Alemanha, meu pai falava alemão. Seu pai faleceu? Faleceu em 2020. Ele era muito admirador da Alemanha, dos Estados Unidos, dos países anglo-saxônicos, né? Então ele era... E quando ele falava dos Estados Unidos, ele falava assim, com admiração, eu queria entender a cabeça dos caras, né? E uma das coisas, além do aspecto religioso, que eles são muito religiosos, assim, na sua maioria cristãos, tem o amor, o patriotismo e tem uma vontade clara de liderar. Eles querem liderar o mundo. É uma decisão que eles tomaram, aquela história lá do Destino Manifesto e tal. Cara, só que se você voltar na história, lá no início do século XIX, o Brasil tinha mais ou menos a mesma área, mais ou menos a superfície, mais ou menos a mesma população, mais ou menos o mesmo PIB. E o Brasil Vem cá, então como é que 200 anos depois, como é que esses caras são que eles são e a gente não é? É verdade. Então, assim, eu acho que as lideranças políticas ao longo do tempo no Brasil, por diversos motivos, pela corrupção, pela falta de preparo, pela falta de compromisso, não foram capazes de fazer o que as lideranças deles fizeram com eles. Então, falta técnica. Falta técnica. Então, assim, eu vejo que hoje a gente tem a chance que o Bolsonaro abriu, assim, muito clara, muito... de que a gente pode se assumir uma parte considerável grande da população brasileira de direita, entendeu? A favor da família, a favor da liberdade econômica, a favor das liberdades de expressão, liberdade religiosa. Então, isso que ele defendeu, que na época era tipo, pô, esse cara é maluco, esse cara está indo contra tudo que as escolas ensinavam, que a Globo estava falando, que o outro estava dizendo que era... Então, assim, depois que ele abriu esse caminho, cara, agora é nossa responsabilidade, se Deus quiser com ele, na próxima, se ele se libertar dessa inelegibilidade, ou com outro líder de direita, se ele não puder estar conosco, mas com o apoio dele, de manter essa trilha de desenvolvimento, né, cara, de levar o Brasil para onde ele estava antes desse governo atual chegar aí, que está degringolando tudo. O governo Bolsonaro deu um clique no brasileiro. Você acredita que ele despertou uma situação que foi mais importante até mesmo que o futebol? Na época, a gente estava vivendo uma época de Copa e uma época de eleição, praticamente ao mesmo tempo. E eu nunca vi os brasileiros tão focados em um intuito só. Luiz, só você pensar hoje, quem está nos assistindo aí, tenta escrever o nome do pessoal da seleção brasileira, feminino ou masculino. Escreve aí, sei lá, 5 nomes de cada um. E é muito provável que a grande maioria de nós, eu mesmo não sei. Eu também vou, agora, apesar de gostar. Pede para todo mundo agora escrever o nome dos 11 ministros do Supremo. O pessoal vai saber. E vai saber características, vai saber decisões que tomou, e vai ter críticas. Eu, por diversas vezes, pensei depois, rever meu conceito em fazer até um implante para mim, enfim.
Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô bem decidido em relação a isso aí. Não, vai por Eu uma, não vou por uma opinar. situação... Cara, pô, é impressionante esse negócio do cabelo, né, cara? As pessoas querem falar assim, então a gente volta toda hora. Você tá vendo que eu nem Não, comecei mas o foi assunto. E eu acho que foi de propósito lá fora, Não, antes dos claro bastidores que aqui. não. Tava lá a Juliana, Não, tava lá a Juliana. mas foi por uma- A Natasha, não, porque o cabelo... Foi- Assim que eu entrei, Eu comecei... eu entrei e começou. Pô, sabe aquele cara, sei que Eu o cabelo, o comecei- cara usava peruca. Eu falei, eu nunca usei peruca, velho. É porque você falou de ministro aí, o pessoal começou a fazer umas brincadeirinhas que eu comecei a apelar, porque eu parecia com... Enfim. Você não entendeu a piada. Mas tudo bem, não é esse lance. É. Deixa eu te falar uma coisa. Cara, muito bacana a sua história. E agora, qual que é o Próximo futuro, passo. o próximo passo, né? Do Major Vitor Hugo, do Vitor Hugo. Enfim, como falei, eu fiquei muito maravilhado, né? A gente estava com o presidente, foi final de semana retrasada, e eu estava junto com vocês aí, e fui vendo alguns detalhes, ficava observando, cara, assim, falar assim, a gente parou no pedágio lá, né? E aí, de repente, começou a parar a gente, todo mundo. Cara, com virou foto. quase uma manifestação, né? A hora que vi o pessoal tirando foto com o presidente, tirando foto com você, com o Gai, enfim. E eu vejo assim. E tem um cara muito bacana que eu gosto muito do Hucton. O Hucton Sim, Batista é um conheço cara demais. que. Né, é um cara muito 10 e sempre está com o presidente também, organizando esses eventos com alguns artistas, né? E eu vejo que o presidente tem pessoas queridas aqui, 3 pessoas que eu vejo queridas que ele tem aqui. Você é uma delas que realmente ele fez questão de você estar do lado dele em todas as viagens, para dizer, se eu tivesse, todos não pode dizer, mas grande, maior parte delas, no governo, você estava do lado do presidente. Qual que é o próximo passo do Vitor Hugo agora? Ou não pode falar? Não, posso falar. Eu vou dizer assim, primeiro, eu estou muito feliz de ver os resultados das pesquisas eleitorais em Goiânia e Anápolis, em particular, porque depois que terminou a eleição, eu voltei para a Câmara e eu saí um pouco do cenário político, é natural que acontecesse. Né? Você perde o mandato, você perde os holofotes, você não tem Claro. mais a imprensa falando. Então eu imaginei assim, pô, cara, será que eu vou conseguir manter todo o sacrifício para construir esses 500 mil de votos, será que eu vou conseguir manter isso, né, ao longo do tempo? E quando você vê a pesquisa em Anápolis, eu estou com 20%. Deixa eu só interromper Quando um você vê a pouquinho que eu vi pesquisa uma em Goiânia, eu situação. estou com 14% quase. Eu vi uma situação lá, o prefeito de Anápolis, agradecer vocês, porque teve o suporte muito bacana do governo federal, né? E o prefeito agradeceu você e o presidente lá porque vocês salvaram muita vida lá, priorizando rapidamente os hospitais, né? Mandar auxílio para os hospitais Para atender. Anápolis eu mandei mais de 50 respiradores, mandei 15 milhões em emenda. Para Goiás, ao longo do meu mandato, eu indiquei quase 400 milhões de reais em emendas para 200 municípios. Luiz, eu nunca liguei para um prefeito para falar assim, vem cá, você vai me apoiar na próxima? Se você me apoiar, eu te mando a emenda, senão eu não mando. Nunca. Eu recebia... Teve uma vez que eu fiz a viagem por Goiás, no recesso, eu andei 20 cidades, 10 cidades do norte goiano na primeira semana e 10 cidades no sul. Sabe quantos ofícios, Natácia, eu voltei pedindo emendas? Nenhum. 1000 ofícios pedindo emenda. De Pedindo. cidadãos pedindo emenda. De pessoas. vereadores, prefeitos, organizações e tal. Você foi só dar esse... Aí o que eu fazia? Eu chegava lá no gabinete, eu não ficava olhando, pô, esse cara aqui vai ser meu aliado, não vai ser meu aliado. Não, Claro. eu olhava, eu priorizava de acordo com as necessidades. Tá? Isso aqui vai ser útil, vai atender quantas pessoas? Vai atender quantas pessoas, em qual aspecto? É algo que é crucial. Então, por exemplo, o cara está pedindo uma quadra de tênis numa cidade que ninguém joga. Tipo assim, Nada a ver. Nada no a meio ver, da né? pandemia, é importante você Não. mandar uma emenda para isso? Eu falei, não, peraí, cara, esse cara está pedindo para construir um hospital para isso. cuidar de... Aí eu falei, cara, isso aqui eu acho que... Então eu vi esses critérios e eu atendia com base nisso. E nessa eu mandei para 200 cidades. Então, e Anápolis foi uma das cidades que a gente mais priorizou. Goiânia também, eu mandei aqui para Goiânia quase 40 milhões de reais em diversas áreas. Então, assim, quando eu vejo na pesquisa, aqui em Goiânia, eu com quase 14%, à frente do prefeito atual, por exemplo, em terceiro lugar. Quando eu vejo em Anápolis, eu em segundo lugar com 20%, e eu não anunciei nenhuma Não, você pré-candidatura, não anunciou não falei nada. nada. Eu estou na minha. Tá neutro. Porque qual que é o meu sentimento? 2026 nós vamos ter 2 vagas para o Senado. Vamos supor que dos 27 senadores que foram eleitos agora,
vamos supor que 15 se mantenham ou fiquem à direita. Se dos 54 próximos, né? Na próxima são 2 por estado, 27 e 54. Se nós fizermos 26 só dos 54, que não é nada difícil. Não é nada difícil. Não. 26 mais 15, 41, nós temos maioria no Senado, a gente elege o presidente do Senado. Nossa. Meu amigo, a história, Aí a chave vira no minuto seguinte. Vira. O equilíbrio de poderes no Brasil se restitui por uma eleição. Por uma eleição. Verdade. Então, eu fico olhando para a eleição do Senado e fico assim, cara, nós temos que pensar com calma quem serão os nossos senadores, os nossos dois. Vão se envolver, vão ter coragem de, republicanamente, democraticamente, mas com firmeza, se contrapor aos abusos. Então, assim, tudo vai passar pela eleição do ano que vem. Se o PL, que é hoje o maior partido do Brasil, tem 20% da Câmara, tem 12 ou 13 senadores, se o PL conseguir eleger no Brasil mais de 1.000, 1.500 prefeitos, se nós aqui em Goiás conseguimos eleger 60, 80, 100 prefeitos, qualquer candidatura majoritária em 2026, seja para o governo ou para o Senado, e também as chapas de federal e estadual, ficam muito mais viáveis. Então, assim, é um jogo complexo. A minha candidatura ano passado, nós formamos um grupo, né? Eu era o presidente do PL ano passado. O PL em 2018 tinha feito 180 mil votos, somando a chapa de federal e estadual. Nossa. 180 mil, e tinha eleito só uma deputada federal em 2018. Nós elegemos 4 federais, 3 estaduais e um senador. E o candidato ao governo, que foi eu, teve mais de 500 mil de votos. Nós temos de 180 mil votos para 2 milhões, 130 mil votos. É muita coisa. Então, assim, e gerou uma responsabilidade, gerou um grupo. Então, agora esse grupo, que o Wilder faz parte, o Gaia faz parte, o Vanderlan faz parte, apoiou a gente, a esposa do Vanderlan é suplente do Wilder. Então, agora nós temos que sentar agora e estrategicamente pensar, bom, nós temos esses atores políticos que nos ajudaram a fazer o PL em Goiás ser um grande partido. Sim. Quem pode estar em qual posição para contribuir para o projeto futuro do Bolsonaro, do Tarcísio, talvez, do Zema, do Caiado? Hoje, para mim, a eleição do ano passado ela é história. Acabou. O Bolsonaro veio aqui, se reaproximou do Caiado. O Caiado está fazendo um governo que tem aprovação de 80%. Verdade. Se não faz sentido a gente ficar na contraposição. E ele entre... Bacana a sua visão, assim. Sim, cara. Ele entre os pré-candidatos de direita à presidência, que ele se coloca como ele é mais experiente. Ele tem mais experiência que o Tarcísio, ele tem mais experiência que o Zema. E o Bolsonaro tem uma admiração sincera por ele, embora eles tiveram... Sua relação com o atual governador aqui é tranquila hoje? Hoje é tranquilo, tomei café com ele hoje da manhã. Então, eu acho que o que é um papel nosso hoje também, ajudá-lo a se fortalecer. Ele pode vir a ser, se ele não conseguir se classificar para ser um candidato a presidente, ele pode vir a ser um vice-presidente, para ajudar, inclusive, Goiás a se desenvolver. A gente está vendo na reforma tributária o ponto de vista de São Paulo prevalecer em detrimento dos estados emergentes como o nosso. Exatamente. O Goiás tem um potencial muito grande. Então, imagina se a gente tiver o presidente ou o vice-presidente de Goiás. Ele vai, se for o presidente, lógico que ele não vai deixar o nosso ponto de vista dos nossos empresários, nossos produtores rurais à margem das discussões. E se ele for o vice, talvez com um pouco menos de influência, mas também vai estar lá no jogo. Então, tudo isso vai ter que ser pensado com muito cuidado, com muita... critério. Então, assim, vamos ver. A pessoa fala, você vai se candidatar em Anápolis? Eu não sei, é em Goiânia. Calma, garoto, vamos conversar. Pensando, mas são suas duas cidades que, de repente, tem essa projeção. Em Goiânia eu tive 120 mil votos. Em Anápolis, quase 50 mil. Eu tive mais de 1.000 votos em 70 cidades, em quase 70 cidades. Teve algumas cidades que eu tive quase 40% dos votos, como Cristalina, Jataí. Aliás, Jataí, faço aniversário no mesmo dia, 31 de maio. Um abraço pessoal de Jataí, acompanha a gente lá também. Mineiros demais. Estava em Mineiros pescando semana passada. Com o João Vitor, meu filho. Pescador, agora eu tô pescador. Tá certo. Ô Luiz, Oi. A inteligência dele tá rondando, você viu tanto que esse homem é inteligente? Uma coisa que você... Eu estudo, eu quero até mandar um abraço pro delegado Rilmo, Rilmo da Central de Flagrantes, que ele é um professor de cursinho. Eu comecei a fazer uns cursinhos, eu acho que assim, é muito inspirador. Vendo você falar aqui nessa dedicação é muito bacana. Meu amigo, olha, eu só tenho que agradecer, um papo bacana, né? Passa rápido, né? A sua história, um pouquinho da sua história, bem resumida mesmo.
quero te agradecer em nome de muitos brasileiros aí pelo trabalho que você fez junto com o governo. Um abraço para esse pessoal que está por trás dos bastidores que fez um trabalho bacana com o governo do Bolsonaro. E falar que, né, que você está bem amparado, porque eu vi que você é um homem que é temente a Deus e você é guiado por Ele. E você, como tudo que você fez na vida até aqui, deu para perceber que você colocou na mão dele. Então que seja mais uma, né, decisão de Deus e te guie para o melhor, que o melhor seja, né, para você, para toda a sua família, que seja o que Ele colocar no seu caminho, que você consiga enxergar com êxito isso aí. Entendeu? Eu agradeço, agradeço a Natasha, agradeço a todos aqui, agradeço você que está nos assistindo. Obrigado pela oportunidade de poder falar aqui, né, expor Obrigado um você pouquinho pelo da vida, convite, um pouquinho sua agenda do trabalho, né, junto com o nosso presidente, e torcer de verdade, coração assim, puro e forte, que ele esteja elegível, né, cara, que ele esteja no Sua combate. opinião, você acha que ele vai estar, como se diz, elegível? Cara, eu acho assim... Porque não dá para entender por que ele está inelegível, não dá para eu acho que a política ela é muito dinâmica e não existe nem possível, nem impossível, né, cara? Porque, Tudo pode acontecer. se parar pra pensar, o atual presidente da República, ele estava, alguns anos atrás, preso e inelegível. E agora o cara é o presidente, né? Então, assim, vamos rezar que haja um propósito divino para tudo, que haja um propósito para ele estar aqui, nem que seja para as pessoas verem definitivamente que esse não é o caminho para o Brasil, não sei. E que na sequência ou o Bolsonaro ou alguém indicado por ele, né, esteja à frente da nação aí também. Mais uma vez, muito obrigado, que você volta aqui mais ou menos umas 200 mil vezes. Né? Eu estou à disposição, é só me convidar. Tá? E quero agradecer você também, Natasha, né? Obrigada, mandar um abraço para o pessoal. Você parece que tem uma... Minha câmera é essa aqui, né? É sua? Pode ser essa aí. Gente, muito feliz pelo convite, né? De conhecer o Major Vitor Hugo, né? Como eu falei, né? Fiz minha colinha ali, levei bonitinha, né? Tossi. Mas é igual você falou, né? Os planos do Senhor. A gente faz um plano, Deus faz outro. Mas eu creio que a sua caminhada tem muita coisa ainda para você lutar por esse estado, pelo nosso país, junto, né? Com o nosso presidente. Continua sendo meu presidente. Me sigam lá nas minhas redes sociais, gente. Sigam o Major. Opa, tá? Sigam ele, por favor. Tá? Sigam, que a gente precisa saber o que vai acontecer. Eu quero saber o que vai acontecer. E para finalizar, porque a gente tem essa brincadeira aqui, é uma brincadeira, tá? É só para finalizar. Quero saber. Vai ser com o cabelo, não? Começar, só pra gente finalizar, o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Você já vai pensando, mas tem que ser honesto. Lava o cabelo. Não. Eu sabia que não. E você? Não, eu falei brincando. O que você faz? A gente tem um hábito. O que eu faço quando ninguém... Te vê fazendo. Devocional. Ninguém vê. Eu me fecho ali, eu e Deus, é a presença dele pro direcionamento dele do dia. É uma particularidade sua. É uma particularidade minha Verdade. que eu entendo que só eu e ele tem que saber. É uma das coisas que eu também, às vezes, quando faço, sabe? Quando eu Mas falo, às vezes, quando, assim, que eu geralmente faço em casa, assim, mas às vezes quando você tá numa viagem, você tá em um lugar para outro dentro do carro, você se fecha naquele momento, é um momento seu com ele. E ninguém vê. Ninguém vê. Só ele. Você, Pedro. Que pergunta difícil, né, cara? O que você faz com isso? Você ainda me deu um tempo pra eu pensar, eu não pensei em nada criativo. Eu te dei um tempo pra você pensar. Uma frase de pô, eu faço, eu não sei, cara, o que eu faço. Seu hobby favorito é o que mesmo? Pescar? Você gosta de pescar? Não é de pescar? Pescar. Eu já pesquei lá. É verdade, quando um homem tá pescando, ele não pensa em nada, só ali. A melhor coisa do mundo. Eu fui pescar agora lá em Mineiro. Em que lugar ali? E no Rio Diamantino. É um afluente do Araguaia. E aí, cara, eu fiquei uma semana sozinho com o Joãozinho. Com meu filho. Eu cozinhei pra ele. Eu falei, mas também foi um hotel 5 estrelas, cara, pra ele. Eu fiz panqueca, ovo mexido, fiz peixe, fiz churrasco. Sobrou um churrasco lá, eu fiz um carreteiro. Ele comeu bem, cara. A gente pegou peixe, cara. Foi, como eu fico muito tempo fora de casa, porque eu divido, né, Brasil e Goiânia, eu tava me sentindo que tava ficando longe daquela casa, assim, pô, eu vou fazer alguma coisa que eu, até pra retomar, tá com quase 10 anos e tal, eu ficava assim, cara, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar e vou pescar. E aí a gente acampou assim na beira do rio, acampou mesmo, na beira do rio, na areia ali, na beira do rio. Eu montei uma cozinha um pouco mais pra trás assim, e de noite a gente via os passando do lado da... Só vocês dois? Só nós dois. Que massa, né? Os bichos passando, cara, tal. E
E ele confiando 100% em mim e eu assim, né, cara? Pô, cara, você... Não, eu sou comando, Zé Você é Fé. comando, pô. Eu tô dizendo que eu tava alerta, né? Tava tá. assim, Alerta, esperto. sim. Tava, né? Mas eu peguei peixe, nadei com ele de noite no rio. E teve um peixe lá que eu tive que entrar na água pra pegar. Ele achou Aí, massa. eu saí e ele falou assim, pô, pai, eu vejo um vídeo lá no YouTube que o cara fala assim, aí, maluco, o cara é brabo. Aí ele falou isso pra mim, ele com 9 anos, e falou, pô, aí, pai, pô, você é brabo, hein, cara. Você sabe que isso é uma coisa que vai marcar. A vida Marcou, dele. na verdade, a vida dele. Sim, mas eu falei isso. Eu falei pro dono da fazenda que permitiu a gente pescar. Ele ficava assim, pô, cara, vem dormir aqui na sede da fazenda, é muito mais confortável pra você. Você não tá entendendo. O que eu tô querendo fazer é construir uma memória nele sobre os momentos com ele. Pra ele olhar pra trás e falar assim, pô, cara, meu pai, pô, ele me levava pra pescar, ficou sozinho, cozinhava pra mim. Ele me protegia, de noite a gente andava. E ia lá e fazia, ele pegou peixe sozinho, ele limpou o peixe, ele cozinhou, ele fez. Então, isso é uma coisa, são memórias que eu tenho do meu pai, por exemplo, quando a gente morava em Salvador, ele pescava lá no mar, pegava polvo, pegava moré, a gente entrava na canoa, jogava rede lá, a gente ia pescar. São coisas que são impagáveis, entendeu? Que ficou no meu coração para sempre. E meu pai vive nas minhas memórias. E eu espero, né, um dia, e eu falei isso pro João Vitor, falei, João, eu tô aqui porque eu quero construir memórias em você, cara. Que você olhe, depois que eu partir, você olhe pra praia e fala assim, pô, cara, meu pai tá comigo, eu na pescaria, atravessou de madrugada, Com certeza você conseguiu esse objetivo, não tenha dúvida disso. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo maravilhoso. A gente volta no próximo podcast. Um abraço pra essa galera que sempre tá acompanhando com a gente. Mais uma vez, muito obrigado a essa galera que tá no Instagram. Olha só, gente, ó 1.700.000 acessos nos últimos 30 dias. 53 tá mil bombando, pessoas por dia. Muito obrigado, gente. Orgânico, viu? Muito obrigado. Mais uma vez, pessoal aí que acompanha o nosso trabalho. Não é fácil. E a gente tenta levar conteúdo bacana pra vocês. Major Toruco, mais uma vez, muito obrigado. Natasha. Beijo pra vocês. O que rola por aí? Fala aqui.